Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e este é o canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Desde já eu também te peço para que deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe este vídeo com mais irmãos e amigos para que possamos alcançar mais pessoas e assim você estará apoiando o nosso trabalho. Hoje estamos aqui para fazermos mais uma vez o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições do quarto trimestre, portanto, o último trimestre do ano de 2024, com a temática As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Um tema maravilhoso, e os irmãos que têm acompanhado o nosso canal, têm aprendido certamente, têm sido edificados, e por isso nós te convidamos a estar sempre conosco neste momento, neste tempo de estudo e de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje temos aqui um convidado que pela primeira vez nos dá a honra de estar conosco e trata-se aqui do professor Herbert Maxson, que congrega também conosco aqui em uma de nossas congregações da Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central em Maracanaú. Ele congrega ali no Timbó. Eu vou pedir ao irmão Herbert para se apresentar, saudar os irmãos e depois a gente começar o nosso estudo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero desde então aqui externar a minha alegria, a felicidade de fazer parte desse projeto e de alguma forma se somar. A gente tem percebido e tem acompanhado a quantidade de gente boa que tem passado por aqui, trazendo ensinos maravilhosos. Então, sem dúvida nenhuma, para mim é uma alegria fazer parte, estar se somando com os irmãos num conteúdo que tem sido riquíssimo nesse trimestre. Amém. Quero dizer da nossa alegria e honra de recebê-lo aqui. Amém. O irmão Herbert foi uma indicação ali do seu pastor, nosso querido irmão, pastor Gerson Mendes, Sim. Servo de Deus, muito capacitado também, e inclusive está convidado a estar aqui. Em breve ele vai estar conosco, sentado aí nesse mesmo canto que você está, trazendo aqui uma rica aula também sobre a história da Bíblia, E nós estamos gratos então pela sua participação. Amém. Vamos ao estudo? Vamos lá. Venha conosco também. Vamos estudar esta lição maravilhosa, a lição de número 9, que será estudada nas escolas dominicais no dia 1º de dezembro. O título da nossa lição é Promessas para Pais e Filhos. Tantas promessas que temos na Palavra de Deus e há promessas para a família também. O texto áureo diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. E a verdade prática, irmão Herbert, pode ler aí para nos ajudar aqui neste momento? Bom, a verdade prática nos ensina que entre os desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser bênçãos, ou deve ser de bênçãos e proteção. Muito bom. Agora vamos fazer a leitura, vamos citar aqui a leitura bíblica em classe, não vamos fazer a leitura em si, mas os textos, vamos fazer as referências, Salmo 127, versículos de 3 a 5 e Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. E os objetivos da lição são os seguintes. Eu gosto sempre, de a gente ler aqui os objetivos, para que a gente possa ter clareza no que vamos estudar.
E eu acho importante, viu, Moedas, que os professores, né? De fato, Leiam, realmente. leiam os objetivos nas suas aulas, né? Porque aí o aluno sabe o que ele vai ter que aprender, o que ele vai ter a oportunidade de aprender. Primeiro objetivo, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. O segundo objetivo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E o terceiro objetivo, compreender as bênçãos que Deus tem para os filhos. Irmão Herbert é casado? Sim, casado. Vamos fazer 10 anos de casado já agora no próximo mês. Tem filhos? Tem uma menina linda. A menina. Apesar de jovem assim, né? Mas, graças a Deus, então, está qualificada a comentar a lição. Amém. Porque existe, né, a questão da teoria, do conhecimento sim. E da experiência. É bom quando a pessoa que vem comentar, que vai dar uma aula, possa ter as duas coisas somadas. E vamos aqui a palavra-chave, ou as palavras-chave, né, do nosso estudo, a nossa lição de hoje é pais e filhos. E aí, meu querido irmão professor Herbert, a nossa perguntinha aqui para a gente introduzir o assunto, né, para dar início aqui ao nosso estudo, diante dos desafios atuais na educação, na criação de filhos, onde os pais cristãos eles podem encontrar direção para o cumprimento da missão paterna, materna, não é? Como é que a gente pode ter essa orientação e, assim, traga algo resumindo o que nós vamos estudar nesta lição. Pois bem. Presbítero Josué Batista, eu diria que, assim como a própria lição nos apresenta, a base fundamental para esse mover produtivo da família, sem dúvida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem a ser ali o manual que melhor pode orientar o ser humano. E aí eu não falo nem necessariamente na esfera atual do cristão, o ser humano em si. Né? Nessa condução, nesse desenvolvimento e no direção, e no que diz respeito ao cumprimento dessa missão, a pergunta diz mais ou menos isso, direção em relação ao cumprimento dessa missão, a gente pode afirmar com total veracidade que a palavra de Deus se destaca nesse sentido. Seguir a palavra, obedecer a palavra, se basear e se orientar por ela é o caminho principal para ter uma família edificada. Amém. Verdade. Nós temos, assim, dentro da palavra de Deus, todas as orientações, né, necessárias para o indivíduo, para a família, sem dúvida. Para a sociedade, para o mundo. E sobre o que, assim, fala em termos gerais, o que nós vamos aprender nesta lição? Quais são os pontos? O que é importante desde já a pessoa ficar atenta, né, para que ela possa ter um melhor aproveitamento do estudo. Bom, nessa lição especificamente, nós vamos estar falando sobre relacionamentos bíblicos entre pais e filhos. A gente vai estar falando sobre o cuidado dos pais com os filhos e também vamos estar abordando sobre as bênçãos destinadas a pais e filhos. Em termos gerais, é muito interessante frisar o quanto essa nossa revista ela pensa de maneira organizada, o autor sempre pensando de maneira organizada. Temos 3 pontos, cada ponto 3 ou 2 subtópicos, e aí a gente vai discorrer sobre esses assuntos de maneira bem objetiva. A lição em si está espetacular. Verdade. Eu gostei também. Eu acho até, assim, sobre essa lição, assim, uma opinião é que ela é pacífica, né? Não vai gerar polêmicas, opiniões divergentes, né? Verdade. Ela vai realmente ser uma lição que trará um consenso, ou tem um consenso, né? E eu creio que vai, nas escolas dominicais, quando estivermos estudando ela, vai ter realmente assim um entendimento muito, né? Muito proveitoso, muito útil para todos. Porque há lições que de repente alguém diverge ali, alguém... Isso, exatamente. Eu acredito que por ela ser uma lição que parte do princípio da prática, do dia a dia, né, dessa coisa da família, do pai, dos pais, dos filhos, esse tipo de assunto em si ele é um assunto
que chama a atenção da família, né? As pessoas gostam de conversar sobre essa rotina e sempre é bom aprender sobre isso. E educativo, né? Exatamente. Eu acho que essa é a melhor palavra, educativo. Bem educativo. O primeiro tópico é o relacionamento bíblico entre pais e filhos. E aí nós já vamos, né, aqui tocando num ponto bem sensível, né, da família, que é a questão do relacionamento, mas só aqui do ponto de vista bíblico, né? Pais e filhos é o nosso primeiro subponto, e eu trago uma questão para, né, a gente poder conversar, é de que forma a Bíblia se refere aos filhos para com os pais, né? O que compete aos filhos, o que compete aos pais, o que a Bíblia diz sobre o papel aí de cada um, como é que deve ser visto cada um dentro da perspectiva bíblica. Eu diria que de maneira introdutória e ao mesmo tempo já tentando aqui desenvolver um assunto para a gente conversar, e até eu diria que o propósito maior, além de alcançar os irmãos, a gente acaba auxiliando até muitos professores, né? Haja visto que o vídeo fica disponível até um pouco antes, Uma né? semana antes. Uma semana antes, aproximadamente. Então, veja bem, a Bíblia Sagrada em si, a gente observa que ela, desde o princípio da criação, ela vem apresentando o conceito de família. Homem, mulher, posteriormente ali a regência humana vai se desenvolvendo. E é possível nós identificarmos na Bíblia essa perspectiva de família de diferentes formas. A Bíblia em si faz indicações bem precisas acerca disso. Inclusive, um dos textos da leitura bíblica em classe, que é o Salmo 127, define a classificação de filhos como sendo herança do Senhor. Né? Que isso é uma coisa maravilhosa. E o salmista ainda faz uma especificação, além dele fazer essa afirmação que por si só já é muito linda, ele ainda afirma que é o fruto do ventre, e o fruto do ventre o galardão. Né? Então, a perspectiva bíblica em relação à figura paterna e à figura dos filhos, ela é apresentada de diversas formas. O mesmo Salmo ainda faz uma referência a um termo que é muito utilizado, assemelhando os filhos como flechas na mão do valente, de forma que o pai que enche deles a sua aljava acaba trazendo consigo segurança, estabilidade e uma série de outras coisas. É fato dizer que o Salmo tem o seu contexto cultural e geográfico específico, está se referindo a uma situação. Mas não é exagero afirmar que é exatamente isso que os filhos são para os pais. E agora, olhando bem para essa perspectiva, a gente entende que essas flechas que são aqui apresentadas pelo salmista, que representam os filhos, elas precisam ser lapidadas, elas precisam ser modeladas, elas precisam passar pelo processo de alguma forma, formação, e é responsabilidade, daquele que tem esse domínio sobre elas, fazer todo esse processo. Então, a representatividade bíblica que é apresentada na lição, no tópico em si, nos dá uma indicação muito boa acerca disso. Flechas na mão do valente. E eu acho muito interessante que o autor ainda se utiliza de um termo que ele diz o seguinte, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. É legal que eu sou pai, tenho uma filha de 7 anos, e além do fato de você ter a convicção, nós somos cristãos, temos a convicção de que nossos filhos são a herança do Senhor, a gente entende que a gente está formando cidadãos, está formando pessoas, está de alguma forma instruindo para ser um ser humano decente numa sociedade corrompida. Muito bom, viu, irmão Herbert, a gente poder ver essa visão bíblica, né? Dos filhos, porque para alguns pais, né, eles veem os filhos como um problema, como um transtorno, como um empecilho, né? E às vezes até usando o termo abençoado, mas no sentido pejorativo, contrário, né? Quando a Bíblia nos fala sobre como realmente
Deus vê os filhos para com os pais, né? Exatamente. É como uma ferramenta de defesa, de proteção, porque lá na frente você cuida dos filhos enquanto eles são pequenos, mas lá na frente, na sua velhice, na nossa velhice, quem vai cuidar de nós são os filhos, né? É verdade. Então é uma flecha que você vai atirar, que você vai, né, apontar para um futuro e que lá na frente ela vai, né, poder te ser útil, né? E aí hoje nós temos muitos casos de pessoas que se recusaram durante a vida, né, um relacionamento, casamento, né, a criação de filhos, preferiram viver uma vida só para si mesmo, né? E hoje muitos deles, a gente já vê isso em relatos, nas redes sociais, nos jornais, né, nas mídias, que essas pessoas estão morrendo sozinhas muitas vezes, sem ter quem as ampare no momento mais difícil da vida. Isso está se tornando muito comum. Muito comum. Muito comum. Eu tenho ouvido relatos, por exemplo, principalmente na Europa, em países assim, né, que essa prática, além de assim, a sociedade ficar fragilizada, não ter a força de mão de obra, de mercado, né, para poder fazer a riqueza nacional e ter que depender da mão estrangeira. Tem também a questão do sistema de previdência, né, que não tem trabalhadores para poder sustentar os aposentados. E aí muitos deles morrem, muitos idosos morrem, no Japão isso também é muito comum, morrerem à míngua, sozinhos, e se descobre às vezes até anos depois, né, que aquela pessoa morreu isolada, sozinha, e encontra ali só o cadáver, só os restos mortais dentro de algum apartamento, dentro de alguma casa, né? Isso. Então nós temos... É fato frisar que isso foi muito interessante, essa observação do senhor. Eu acho que é bom, de fato, a gente fazer um breve comentário. E fica até uma dica, né, para os professores também colocar essas aplicações, porque de uma forma ou de outra isso ajuda muito a compreensão. Mas se a gente parar para pensar, há países que têm esse controle de natalidade por questões econômicas, né, por questões territoriais. Se a gente falar, por exemplo, em questões territoriais, há países como os países asiáticos, onde só se pode ter 1 ou no máximo 2 filhos por família, né? Mas, em termos gerais, há uma cultura que tem se difundido que não é necessariamente as questões econômicas. As pessoas realmente... há quem não queira, por exemplo, ter filhos por questões de vai dar muito trabalho, né? Vai atrapalhar a minha rotina, eu não vou conseguir fazer certos... E aí acaba vendo aquilo que a Bíblia nos apresenta como uma bênção, para ele acaba sendo algo que vai atrapalhar um problema. Vai ser um suposto problema, né? Bom, a gente podia até passar mais de tempinho nesse daqui, mas a gente vai avançar. E só assim, acrescentando, esses dias eu vi um vídeo daquela Marília Gabriela, né, uma pessoa famosa aqui no Brasil, e ela dizendo que hoje vive só, né, já está uma certa idade, não tem um amigo, não tem familiar, não tem pessoas que a convidem, né? E ela relatando, disse que a culpa era dela mesma, né? Porque ela sempre optou por esse tipo de vida, porque ela queria dar preferência, né, do tempo dela à sua profissão, à sua vida social, à sua vida, e depois hoje se encontra assim. Vamos lá. O segundo tópico é um mandamento com promessa para os filhos, né? E a nossa perguntinha é: qual a promessa de Deus para os filhos, né? Dentro desse mandamento aí, honra teu pai e tua mãe, que você vai comentar certamente, né? E qual a condição para que eles recebam o cumprimento dessa promessa que está embutida, né, ou atrelada, intrínseca a esse mandamento? Essa palavrinha, eu acho que nesse trimestre ela se tornou muito recorrente, né? Condição. Eu acho que, se não me falha a memória, uma das primeiras aulas falavam a respeito das promessas condicionais e das promessas incondicionais. Então, acho que essa é uma boa hora para rever esse conceito. Porque na Bíblia, de fato, nós temos promessas que são incondicionais. O Senhor prometeu, independentemente da ação do homem, vai acontecer. O homem agindo por caminho A ou B são promessas que não dependem dos meios humanos para acontecerem, ou de outras esferas.
São promessas incondicionais. Agora, as promessas condicionais, como essa, e elas geralmente, não é o caso desse texto especificamente, mas geralmente elas acompanham aquele artigozinho do se, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí, após isso, é que tem é uma condição, né? Há uma condição apresentada. Mas no que diz respeito ao nosso contexto, o livro de Efésios, capítulo 6, que por sinal também é uma das leituras bíblicas em classe, ele deixa muito claro qual é o mandamento, que por sinal é conhecido como o primeiro dos mandamentos com promessa, e qual a condição para que essa promessa aconteça. Porque veja bem, o versículo 1 do capítulo 6 de Efésios diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E no versículo 3, a gente tem o resultado dessa obediência, que é exatamente para que te vá bem, que é a promessa em si. Que é a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui, nesses 3 versículos iniciais do capítulo 6 de Efésios, a gente pode, sem dúvida nenhuma, já destacar que o mandamento com promessa para os filhos é exatamente esse. Agora veja bem, ele está de fato, há uma condição aqui. E as condições também estão muito explícitas no texto. Sede obedientes aos vossos pais. Eu estava pensando hoje, e se não me falha a memória, eu acabei trazendo isso em mente agora, não me lembro a referência, mas há um texto bíblico, acho que daqui até o final, vai que eu lembro, eu cito, eu faço a citação, de que o pecado de desobediência se assemelha à feitiçaria. Eu não lembro bem exatamente o texto. É lá em 2 Samuel, 1 Samuel. 2 Samuel, né? Algo do tipo. Foi quando Samuel fala com Saul, né? Porque ele... Isso. Aí é melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. Então procura aí, pessoal, se vocês puderem achar. Ajuda a gente aí na referência para facilitar para os ouvintes. Agora, é preciso obedecer, presbítero Josué Batista, senão não tem promessa. Agora, esse princípio da obediência se aplica a quase todas as promessas condicionais. Se não obedecer, não há como o fato explícito da promessa acabar se cumprindo. Eu acho interessante que essa é uma observação, não sei se de Paulo, né, mas ele agregou aqui no texto, porque ele faz a transcrição do mandamento, né? Sim. Lá do Antigo Testamento, e ele acrescenta na sua carta: honra teu pai e tua mãe, para que te vá. Porque o mandamento não tem essa parte, que é o primeiro mandamento com promessa. Sim, é claro, né? Isso aí é um comentário que ele faz, né? Exatamente. Vamos dizer assim, é um acréscimo aqui no sentido de que ele está chamando a atenção que esse mandamento aqui, né? Ele está dando uma ênfase, né? Ele contém uma promessa, e dos mandamentos ele é o primeiro que contém promessa, né? Os outros eram simplesmente: exato, não faça isso, não faça aquilo, tal. E esse não. Tem uma justificativa, vamos dizer assim, uma explicação, né? Mostrando a finalidade de quem cumpre este mandamento, porque vai alcançar esta bênção, que é a longevidade, dias longos sobre a terra, né? Que é o que muita gente deseja. As pessoas desejam viver bem, viver muitos dias, viver, né, até uma idade avançada. Farto de dias, farto, né, de dias. Só que a Bíblia mostra, né, que para se alcançar essa longevidade, às vezes não está tanto na estética, nas... É verdade. Né, já havia aqui vamos dizer assim, uma bênção divina, né, natural na vida daqueles que obedecessem a este mandamento. Exato. Uma coisa que eu também estava lendo um tempo aí, irmão, é que esse mandamento é o 5º mandamento, né? É o 5º mandamento. Ele é quase assim, ele divide os mandamentos, né? Ele está no meio dos 10 mandamentos. E ele é muito importante para o judeu. Por quê? Honrar pai e mãe, né? Honra teu pai e tua mãe,
tem muitas coisas que a gente pode pensar o que é, né? Sim. O que é honrar pai e mãe? Aí pode ser a forma de você tratar seus pais, a forma de você atender quando eles mandam, ordenam, né, alguma coisa. Mas eu vi também uma explicação que os filhos, quando eles, antes de tomarem qualquer decisão na vida, alguma ação, alguém chama, por exemplo, um jovem, ei, vamos fazer isso, algo de errado, e ele pensa que se ele fizer aquilo, alguém vai dizer assim, esse daí é o filho do fulano, é o filho do cicrano, sim, sim. Né? Ou seja, ele está desonrando indiretamente seus pais. Sem dúvida. Porque quando ele se associa com pessoas más, né? Com pessoas perversas, indignas, e ele comete algo desse sentido, ele está maculando a honra da família, a honra dos pais. Ele está desonrando, está descumprindo, portanto, esse mandamento. Então, muitos filhos, muitas pessoas morrem jovens, por quê? Porque elas desobedecem aos pais, vão fazer coisas, né, que os pais certamente não aprovam, e com isso elas sofrem consequências terríveis, né? Exato. Muitos jovens adentram pelo caminho da criminalidade, né? Caminho da violência, da marginalidade, que é o que os pais não aprovam em geral, né? Exatamente. Geralmente os pais querem que seus filhos sigam pelo caminho do bem, o caminho, né, de um desenvolvimento profissional, sejam honrados. E aí eles adentram por isso, desonram os pais e têm as consequências de ter uma vida ceifada, muitas vezes jovem. Quantas vezes a gente viu nos noticiários, né? Sem dúvida. O pai chega ali, aí vem um repórter e mostra aquela cena, né? O pai e a mãe chorando diante da morte do filho ali. Por quê? Porque desobedeceu, porque seguiu um caminho que não era bom. Exatamente. É interessante, o senhor falou algo aqui que eu acho que merece dar um destaque. Às vezes nós olhamos para as escrituras e é importante, sempre que surgir termos tão específicos como esse, que expressa de alguma forma um comportamento, honrar, é sempre bom dar uma analisada no contexto mesmo, porque nós do Ocidente temos uma perspectiva do que é honrar, mas se a gente olhar com a ótica e com as lunetas, digamos assim, do tempo, da cultura e da geografia bíblica, a gente vai entender que eles têm um conceito muito diferente da gente no aspecto de honrar. Uhum. Sem falar que Paulo também, ainda uma outra observação, Paulo, ele, apesar dessa pequena frase que ele acrescenta, não está lá no decálogo, né, nos 10 mandamentos, parece ser um estímulo, né, que ele apresenta, olha, isso aqui é o primeiro mandamento, com promessa. Então, atentem aqui, isso aqui é importante, isso aqui vai trazer um benefício para vocês, muito positivo. É muito importante, eu acho assim, que o professor também explique o que é honrar, né? Traga algumas concepções do que seja isso, como se aplica isso, né? Para que realmente haja um enriquecimento da sua aula. É verdade. Eu me lembrei aqui um rápido exemplo, ainda nesse contexto. Uma vez eu dando uma aula numa classe de jovens, e a aula falava sobre o Salmo 23, isso faz um tempo. E nós temos uma maneira bem diferente do outro lado do continente, a gente tem uma maneira diferente de analisar. Quando a gente vê o Salmo 23, por exemplo, e ele me levou a verdes pastos, preconcebidamente, na nossa percepção, a gente imagina aquele belo campo de golfe, né? Aquela coisa muito verde, muito bonito, mas no contexto deles não é necessariamente esse o campo verdejante. Então aqui é só para frisar que aquilo era tão importante para eles, porque imagina que os pastores estão lá no campo, à medida que eles encontravam um oásis, que é o que nós conhecemos, aquilo sim era uma coisa maravilhosa. Então o fato de Deus pegar e levar para aquele ambiente significa dizer que Deus levou para um lugar que não é comum, que Deus está tratando de uma maneira muito especial e muito afetiva com aqueles que se dispõem a viver nos propósitos dele. Então é uma dica boa para os irmãos, é uma dica boa para os professores, sempre dar uma olhadinha na perspectiva cultural da época. Até porque pode surgir
né? A pergunta, professor, o que é honrar? O que é honra o pai? O que é honra a mãe, né? Terceiro subtópico é mandamentos e bênçãos para os pais. Aí também tem mandamento para pai e para mãe também, né? Para os pais é importante dizer que a Bíblia, ela realmente é a espada de dois gumes. Corta para lá, corta para cá. Mandamentos e bênçãos para os pais. Quais os cuidados que os pais devem ter na criação dos filhos, segundo a recomendação bíblica? Acho que até ele está se referindo aqui ao versículo 4, né? Isso. Desse mesmo capítulo. Nós comentamos 1, 2 e 3, mas o versículo 4 é tão importante quanto. Porque o versículo 4, Paulo quer chamar agora a atenção dos pais e ele dá um conselho, uma diretiva para os pais que parece ser muito relevante. Paulo diz o seguinte: olha, não provoquem a ira aos filhos de vocês. Tenham esse cuidado, tenham essa atenção. Eu estava pensando, presbítero Josué Batista, que nós, na condições de pais, e você também que nos assiste, a gente tem um papel muito sério. Porque ou nós acertamos, ou nós erramos. Não há um meio termo para nós. Não há o mais ou menos. Não, foi mais ou menos. Não. O mais ou menos sempre vai ser menos. O posicionamento do pai e da mãe nesse aspecto da criação do filho é um posicionamento muito importante, porque ou acertamos, como disse, ou a coisa vai de fato acontecer, ou a gente acaba cometendo alguns erros cruciais. E geralmente os erros são muito cruéis no aspecto da criação de filhos. Se nós não tivermos o cuidado de percebê-los e corrigi-los o mais rápido possível, eles podem se tornar fatais em alguns casos. É verdade. Eu encerrei a leitura de um livro essa semana e assim era uma história, né, bem conhecida. E na história um dos filhos mata o pai, né? Aí lá na cena do julgamento, né, que o promotor vai acusar, dizer que ele era um parricida, que tinha matado o pai, que tal e tal, né? Aí depois o advogado de defesa vai, né, fazer a defesa do réu dele, que era o filho que estava sendo acusado de ter matado o pai. E ele diz uma coisa que ficou assim marcante na minha memória, né, na minha mente. Ele diz que há pais que não são dignos de ser chamados de pais, né? Aí ele vai dizer quem era o pai daquele jovem, né, que tinha sido vitimado naquela história. E é uma história clássica, né, da literatura mundial. E eu fiquei assim imaginando, né? Porque realmente a paz, como diz aqui a Bíblia, não provoqueis a ira a vossos filhos. Porque às vezes a forma como o filho vai se comportar e vai se tornar um adulto, né, uma pessoa depois na sociedade, é reflexo muitas vezes da forma como ele foi criado, como foi educado, como foi formado, né? É verdade. Às vezes nós temos a errônea percepção de considerar esse texto numa perspectiva imediata. É um momento de raiva. Eu fiz raiva ao menino, não posso fazer raiva ao menino. Mas não é sobre momentos, é sobre um contexto bem mais amplo. O provocar a ira aqui dá uma ideia de algo que você vai progredindo. É um comportamento recorrente. É mais ou menos essa a ideia que Paulo quer deixar para a gente. Agora, presbítero Josué Batista, veja bem. Na Bíblia, nós temos sempre o que eu particularmente costumo chamar de interpretações explícitas e de interpretações implícitas. Por exemplo, a interpretação explícita desse texto é um texto muito claro. Não provoqueis a ira. Explicitamente fácil de compreender. É uma interpretação explícita. Agora vamos trabalhar com muita cautela, lógico, numa interpretação implícita do texto. Se eu não devo provocar a ira, logo eu devo provocar neste indivíduo sentimentos opostos ao da ira. E aí nós estamos falando de desenvolver nele sentimentos como amor, paciência, longevidade e outras coisas que de alguma forma se associam a isso. Então é fácil da gente compreender
nessa perspectiva. O que Paulo está nos ensinando é, olha, no lugar de vocês provocarem a ira, implicitamente, provoquem uma disciplina produtiva. Provoquem neles um sentimento de cuidado. Uhum. E, na verdade, esse talvez seja uma da visão que Paulo mais deixa para os pais aqui. Olha, tenham um cuidado para lidar com eles. O comentarista ele vai dizer assim que os desafios, né? É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. E eu vejo, meu querido, assim que muitas pessoas não estão prontas para serem pais, né? Muitos não estão prontos para criarem filhos. Sem dúvida. E criar pessoas, educar pessoas, não é como o pessoal, quem cria batata, planta batata, né? Não é só chegar lá e botar a semente e deixar e esperar, exato, né? Não está nem vendo, porque a batata ela é uma coisa que fica debaixo da terra, né? Uma espécie de raiz, né? E se aproveita depois para ser alimento. E a pessoa só puxa depois, né? Sim. Quando ela já está no ponto de ser consumida. E o ser humano não é assim. Você precisa realmente ter um preparo, né? Espiritual, mental, uma série de coisas, de requisitos para que a pessoa seja um bom pai, seja uma boa mãe, ter responsabilidade, ter compromisso, né? Porque está aí o mundo cheio de gente colocada no mundo aí, né? Que os pais só fizeram e abandonaram. Sabe quem é a mãe, mas não sabe quem é o pai, né? Não teve uma base familiar, não teve uma correção quando precisou, sim, não foi amado, não foi abraçado, não foi beijado, né? Então tem uma série de coisas que essas pessoas carecem e que hoje elas têm muitas vezes as consequências. E é claro que muitas vezes a pessoa tem tudo isso e mesmo assim, né, se degenera, entra por um caminho errado, mas o certo, o correto, né, que todos possam ter esse ambiente afetuoso de um lar para que elas possam se desenvolver saudáveis e ser uma boa pessoa, né, sem futuro. Dúvida. A sinopse do primeiro ponto diz: os filhos são herança do Senhor e galardão, conforme o Salmo 127, versículo 3. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Vamos ao segundo tópico? Vamos lá. O cuidado dos pais com os filhos. Vamos aprofundando, né, aquilo que a gente já foi certamente dizendo, cultivando o ensino da palavra de Deus. A nossa questão é: uma das responsabilidades dos pais cristãos é ensinar a palavra de Deus a seus filhos, né? Agora, eu queria assim, né, que a gente trouxesse de que forma isso pode ser feito, né, e como é que deve ser feito, né? Se você pudesse nos trazer esse esclarecimento. Sim. O senhor comentando um pouquinho antes a respeito dos contextos diferentes, eu olhando para o senhor e imaginando que eu sou pai, o senhor também obviamente é pai, mas o quanto os nossos contextos são diferentes. Sim. Né? São praticamente duas gerações conversando sobre um Qual mesmo... a tua idade? Eu tenho 31. Olha aí, quase para ser meu filho. Olha aí. Eu tenho certeza que o senhor... Tem 28, meu filho mais velho tem 28. Olha aí, então realmente dá para ser... 22, 21, 22, né? 22. Eu tenho certeza, presbítero Josué, que o senhor teve os seus desafios inerentes à sua época e que devem de fato ter sido desafios, eu não quero ser redundante, mas desafiadores. Sim. E hoje eu diria que os desafios, eu não menosprezando em hipótese alguma, como eu disse, cada tempo, cada geração, cada tempo. Né? Mas vivemos numa época onde a família em si tem sido bombardeada assustadoramente, descaradamente, declaradamente. Ataques ferozes mesmo. Então, se tem uma forma de cultivar essa manutenção da palavra de Deus dentro da nossa casa, eu acho muito bacana que o autor ele diz uma aqui que é fenomenal. Parece simples, e de fato é.
No entanto, tem um poder muito importante. E eu vou já dizer o oposto disso, que também tem acontecido, e essa tem sido uma arma do inimigo também muito utilizada nos nossos dias. O autor chega a mencionar, na revista, que além do ensino cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar de reuniões de cultos, estudos bíblicos, como a escola dominical e outros, e o culto de ensino da palavra. Para a gente, isso aqui é uma coisa fácil de fazer, mas até nesse ponto especificamente, a igreja, a família tem sido altamente bombardeada. Eu estava pensando, recentemente, não faz alguns poucos anos, a gente passou por um processo de pandemia. Houve uma crescente enorme no número de desigrejados. As nossas igrejas estavam fechadas por um período, não podia receber pessoas. Esse pessoal se acostumou a ficar em casa e começaram a considerar a ideia de serem cristãos em casa, longe do ambiente religioso, teoricamente. E isso, de alguma forma, não é bom. Eu acho que se tem uma ferramenta que auxilia a família hoje, é ir à igreja. É participar de momentos como a escola bíblica dominical, de cultos como os nossos cursos de doutrinas ou os cultos de exposição da palavra para aprender. É fato, presbítero Josué, que a gente precisa ter a manutenção do lar. Aliás, a Bíblia chama a figura masculina dentro do lar de um sacerdote do lar. Ele precisa exercer também. A nossa igreja principal é em casa, né? Nós somos... a nossa casa é uma das primeiras igrejas do meio imediato. Mas nós não podemos negar a necessidade de estar no ambiente de comunhão, no ambiente do templo. Isso é fundamental. Isso é fundamental na criação dos filhos. Eu diria que hoje, por exemplo, boa parte daquilo que sei, daquilo que aprendi, foi em escola bíblica dominical, ministério infantil. A base ali nos ensina. E as crianças, presbítero Josué, têm uma facilidade enorme de aprendizado. Ora. Sabe? Enorme. Então, assim, tem coisas que você fala aqui... O potencial, né, de aprendizagem de uma criança é muito grande, muito é fantástico, grande, né? É muito Está grande. aberto assim, está desejoso de conhecer o mundo, as coisas, né? Então, quanto mais cedo essa criança acompanhar o pai ou a mãe para a escola bíblica dominical, para o culto de doutrina, para os eventos de comunhão da igreja, isso vai ser um fortalecimento enorme na produtividade da palavra no coração dessa criança. Isso auxilia os pais de maneira espetacular. Agora, esse pensamento em si de desigrejado, de ficar longe desse ambiente, tem prejudicado muito ainda. Eu fui superintendente da sede ali e via um pai lá que ele ia deixar o menino na porta da igreja, na escola dominical, aí ia para casa. Aí quando dava 11 horas, vinha buscar. Né? Quer dizer, ele não estava ensinando pelo exemplo, porque também tem isso, né? Isso. Uma das imagens que eu guardo muito da minha infância, da minha juventude, enquanto eu morava com meus pais, era o meu pai lendo a Bíblia, todo dia. Estava ali ou na mesa, ou na cadeira, assim, lá de fora, assim, lendo ali as escrituras, orando. Muitas vezes eu encontrava ele orando no quarto, né? E aquilo ali ficou na minha memória, né? E o meu desejo de imitá-lo, né? De reproduzir aquilo ali que foi uma imagem idealizada que ficou na minha mente, né? Sim. Porque é o exemplo que ensina muito mais do que palavras. Sim. Aquele versículo, ensina o menino o caminho que deve andar, né? Que Sim. a gente cita muito. Uma vez eu meditando sobre essa palavra, e eu até preguei num culto de família sobre como é que você vai ensinar se você não aprende? O que você tem para ensinar para seus filhos? Se você, primeiramente, não se, né, qualificou, não formou uma base, não tem um conteúdo para ensinar para seus filhos, né? Então é importante que, primeiramente, os pais, eles aprendam
da palavra de Deus, eles conheçam as histórias bíblicas, eles conheçam, né, os mandamentos, os ensinamentos, aí eles podem ensinar. Né? Não vai cair de paraquedas, o seu pai, agora eu vou ter que ensinar a Bíblia, vou ter que ensinar meu filho isso e aquilo. Ou então, terceirizar isso para a igreja somente, né? Para os professores da escola dominical. Eu gosto muito de fazer menção daquele texto em que Salomão diz o seguinte: olha, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas demasiadamente justo. As pessoas pensam muito sobre esse texto, há muitas correntes de interpretação. Eu sempre procuro analisar esse texto na perspectiva do equilíbrio. Eu penso que Salomão estava querendo dizer que a saúde do indivíduo mora em um equilíbrio. É preciso agir de maneira equilibrada. O senhor falando, e eu me lembrando que no final do século passado, século XX, nos últimos 50 anos do século XX, houve um avanço enorme em entender o comportamento humano. Pelo menos 3 grandes teorias se destacaram naquele contexto. A primeira delas é a teoria que a gente chama de a teoria... me esqueci o termo aqui, mas vamos para a segunda, já eu volto para ela. É a teoria geneticista, que tenta explicar o comportamento humano à luz da genética. Né? Então, que ele vai dizer o quê? Não, eu sou, geneticamente falando, eu sou o que sou por conta do meu pai. Eu trago comigo uma memória celular e o meu comportamento, os meus traços físicos, a minha aparência é baseada no DNA que eu carrego, de ácido nucleico, né, que ele chama. Então, eu sou, geneticamente falando, eu sou o que sou por conta do meu pai, e o meu pai é o que é por conta de meu avô, e aí a linha vai longe. Tem a teoria geneticista, tenta explicar o comportamento humano à luz da genética. Entendi. Uma segunda grande teoria que se destacou naquele contexto foi a teoria socialista. Ela vai dizer que eu sou o que sou por conta do meio social. O meio social que eu estou inserido vai exercer muita influência na minha vida. Então, por exemplo, a teoria socialista vai... Fruto do meio, né? O fruto do meio. Vai dizer que um indivíduo, por exemplo, que tem mora numa rua onde tem saneamento básico, onde ele tem uma escola, onde ele tem uma educação, ele tem mais chances de crescer na vida, de evoluir. A teoria socialista vai dizer que o meio vai exercer uma influência muito grande sobre o indivíduo. O homem é produto do meio. Isso. A frase, né? Uma terceira, e essa ganhou força, inclusive entrou no século XXI com tudo, é a teoria comportamental. Essa que é exatamente essa que se destaca muito no nosso contexto. As 3 têm os seus expoentes. Teoria geneticista, se não me falha a memória, um cidadão médico francês foi um fundador dela, Pavlov, o nome dele. Já na teoria socialista se destaca Karl Marx, apresentando todos os contextos sociais. Na teoria comportamental se destaca a figura de Freud, querendo dizer que o ser humano ele é o produto do meio, mas do meio imediato que ele está inserido. E aí Freud está se referindo aos ciclos parentais, aos relacionamentos parentais imediatos. É o pai, é a mãe, é o meio familiar que ele está inserido. Agora veja bem, irmão presbítero Josué, as 3 teorias têm as suas verdades. De fato, eu posso dizer para o senhor que eu não fui criado pelo meu pai. Eu sou filho de pais separados, o pai saiu de casa muito cedo. Eu era bem pequeno. Mas anos depois eu percebi que geneticamente, de fato, eu trago traços do meu pai. Então, não dá para dizer que a genética está errada, ela é verdadeira. A gente pode dizer, sem dúvida, que um indivíduo que mora numa rua adequada, que tem uma saúde, que tem uma educação, ele tem, de fato, mais chances. Isso é fato, não tem para onde correr. O indivíduo onde ele é criado em um lar, de uma família equilibrada, de um pai presente, de uma mãe presente, ele tem mais chance de se tornar um cidadão de bem. O oposto disso também. Se você é criado em um lar onde a figura paterna é distorcida, a figura materna não consegue dar conta de todas as demandas, logicamente, aquele ambiente ali pode se tornar prejudicial para aquela criança. Bem como também um indivíduo que nasce na
na favela pode ter menos chances do que o indivíduo que nasce na região nobre da cidade. Mas esses padrões são quebrados o tempo todo, irmão Josué Batista, porque veja bem, às vezes a gente vê pessoas que vêm de uma família extremamente conturbada, mas acabou se tornando uma pessoa de bem. A gente vê cidadãos que nasceram lá no seio da favela, mas acabaram se tornando, conseguiram vencer, quebraram o padrão e conseguiram vencer. Bem como também, às vezes, a gente encontra pessoas que nasceram em famílias estruturadas, no local bom, e se tornaram os piores bandidos desse país. E as pessoas olham e imaginam, poxa, como é que fulano é assim, se ele teve tantas oportunidades. No final das contas, sabe qual é o padrão que prevalece? É o da palavra de Deus. É só a palavra de Deus mesmo que converte, que salva o homem. E aí a Bíblia, ela transcende qualquer cultura, porque ela não se importa se você é geneticamente comprometido, ou se você é socialmente comprometido, ou psicologicamente comprometido. Se nós introduzirmos a palavra de Deus no seio familiar, não importa a essência. Não importa a família, não importa de onde vem, o poder do evangelho é capaz de transformar. É por isso que aí a gente fecha esse assunto, a gente conversou muito aqui, mas a gente fecha esse assunto dizendo que se a palavra de Deus for introduzida, vai dar certo. Muito bom. Muito bom, vamos lá. Prioridades na vida familiar. E aí precisamos, aqui, acho até um pouquinho meio polêmico, né? Deixa eu ver se eu estou aqui no ponto certo. Prioridade, né? Prioridade na vida familiar. E aí? O que é que deve ser a prioridade na vida do obreiro, do cristão? É a igreja ou a família? Existe, né? Esse debate, né? Existe. Essa polêmica de assim... Não, tem gente que não. Minha prioridade é a igreja, é Deus, não sei o quê, né? Outro, não, minha prioridade é a família. E aí, o que é que você pode fundamentar daqui no que nós temos na lição e também da sua própria opinião? Pastor, eu penso o seguinte, eu vejo Paulo conversando com Timóteo e orientando Timóteo acerca daqueles que posteriormente deveriam ser ordenados ao ministério, e Paulo dizendo o seguinte para eles, olha, essas pessoas precisam cuidar bem da casa deles. Se essas pessoas não conseguirem ser bons líderes do seu lar, eles não conseguirão exercer positivamente uma função no reino. Teoricamente, era o que Paulo estava deixando claro. Eu penso que a nível de uma hierarquia, e aí o que penso se alinha com o autor. O autor da lição ele vai dizer que numa hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos da seguinte forma. Em primeiro lugar, o cônjuge. Em segundo lugar, os filhos. E aí a igreja vem em terceiro lugar. A gente vê com muita frequência essa inversão assolando muitos lares cristãos. Gente que dá uma prioridade enorme à igreja, mas não consegue dar uma assistência aos filhos, à esposa e, consequentemente, a família acaba padecendo. E aí, sabe o que nós vemos? E isso aqui é muito real. É por isso que, de fato, eu concordo com o senhor, é polêmico o assunto. Porque, às vezes, nós acabamos tendo esses filhos aqui que não têm atenção ou que não são assistidos pelos pais porque estão focados na igreja. E é preciso ter cautela com isso, mas vamos lá, o cidadão está focado na obra, está defendendo ferozmente ali o evangelho e as causas do reino, mas está esquecendo de casa. Daqui a pouco, é aí onde mora uma evasão extraordinária na juventude. Eu sou presidente de jovens, já vai fazer pouco mais de 4 anos. E de vez em quando a gente encontra realidades ou ouve falar de algo a respeito do cidadão que, quando chega na maioridade, percebe que não quer essa mesma vida que os pais tiveram, porque os pais tiveram ali, nunca deram atenção, nunca se fizeram tão presentes dentro de casa, mas na igreja estavam sempre ali atuantes. Em alguns casos até desconheciam a figura dos pais na igreja e não conseguiam equilibrar.
Porque na igreja apresentava ser algo, em casa totalmente diferente. Eu defendo a hierarquia de que primeiro a esposa, depois os filhos e a igreja. Quando esses dois estiverem bem assistidos, inclusive os dois me acompanham na obra, na igreja. E o que você diz daquela palavra de Jesus? Quem ama pai ou mãe? Oh, rapaz. Oi, mais do que a mim não é digno de mim. O que você diz? Isso é bom. Talvez alguém comente sobre isso, né? Faça pode surgir o questionamento, né? Esse comentário. Olha, eu acredito que a Bíblia é um livro infalível, inerrante. Não há contradições nas Escrituras. Elas se completam. Eu gosto de dizer que o amor é o sentimento mais nobre que existe na raça humana. Ele só pode ser sentido plenamente na fase adulta, e diz a psicologia que se antes ele for precedido de respeito e admiração, porque não se ama a quem não se respeita e a quem não se admira, certo? Mas constantemente nas Escrituras a gente vê o amor sendo apresentado ainda de uma maneira muito mais elevada do que a percepção humana. Então eu penso, naturalmente, que o que Cristo está afirmando ali não é uma negativa do que Paulo está dizendo aqui, mas sim um complemento. Porque veja bem, ou aliás, eu diria que Paulo está complementando o que Cristo afirmou lá. Eu não consigo enxergar, em hipótese nenhuma, o abandono literal. Agora eu consigo enxergar a prioridade. Não sei se ficou claro aqui, mas o que eu consigo ver aqui? Olha, aquele que, apesar de toda essa importância, não for capaz de me posicionar no centro de tudo isso, esse não é digno de mim. Então eu penso que vai por aí. É uma pergunta muito boa. Dá para discutir mais, né? Dá eu só sim. vejo assim, que eu entendo assim, amar com certeza Deus em primeiro lugar. Sem dúvida. Né? Se eu tiver que optar, olha, ou você, minha esposa dissesse, ou você deixa Jesus, deixa a igreja, deixa de ser crente, né? Ou eu deixo você. Aí minha filha, aí, nesse ponto, eu teria que fazer a opção por Jesus. Exatamente. Né? Mas quando não há esse conflito, não tem problema, né? Isso. Eu posso amar Jesus, amar Deus em primeiro lugar, exato, amar a família, né? Num patamar um pouco abaixo, porque eu não posso colocar nada acima dele. Exato. Mas aqui eu acho que ele fala de cuidado, né? Sim. Cuidado. Exatamente. Esse cuidado, assim, entre igreja, que aí é uma coisa que a gente não deve confundir, né? A igreja com Deus em si, né? Exato. Mas eu vou cuidar bem da minha família, e se eu consigo cuidar bem, eu também posso cuidar bem da igreja de Deus, do rebanho, né? Exato. Cuidar do trabalho de Deus, porque muita gente às vezes abandona, como você disse, abandona os filhos, a família, o esposo, a esposa, né? Para só se dedicar às reuniões, aos trabalhos da igreja, e com isso ele está negligenciando o seu dever prioritário. Isso tem deixado muitos jovens, com gente certeza. que acaba se afastando, e eles alegam isso, essa transferência de atenção. Disciplina e estímulos aos filhos, né? Como mesclar? Porque aí é uma faca de dois gumes, né? Vamos dizer assim, né? Disciplina e amor, carinho, né? Na educação familiar. Como é que a gente pode dosar isso, fazer uma dosagem justa, ideal, né? Para que a coisa não fique desequilibrada só para um lado e distorça a personalidade dos filhos. Olha, eu diria que agir e fazer com que a disciplina ela seja dosada de fato com amor é fundamental. Por um lado, a gente de fato deve recorrer sempre à disciplina, né? Eu acredito que na criação dos filhos a disciplina faz parte. A gente presenciou e numa aula coletiva a gente escuta muitos exemplos, muitas histórias
de gente que teve ali uma educação bem rígida. O pai foi bem presente, mas no sentido mais distorcido. Alguns até exaltam a agressão, né? A necessidade da agressividade, e que nunca adoeceram porque foram corrigidos. Enfim, frases como essa a gente escuta com muita frequência. No entanto, a gente precisa considerar bem e equilibrar. E aí, mais uma vez, eu destaco que a palavra equilíbrio aqui é fundamental. A correção, a disciplina, ela precisa acontecer. Eu lembro de um provérbio de Salomão que ele diz o seguinte: olha, a vara é para os insensatos mesmo. Então, em algum momento existe sim a necessidade de um indivíduo ser corrigido. Agora, como ele é corrigido é que é um fator importante a ser observado. Por que eu estou sendo corrigido? A partir do momento em que um filho está passando por um processo de correção, deixamos claro para ele por que ele está sendo corrigido? Existe uma conversa? Porque nem sempre, às vezes, vai ser necessário partirmos diretamente para algo físico. Às vezes, o que falta é essa correção da conversa, do diálogo, do contato ali de maneira amorosa, mas chamando a atenção e trazendo também as consequências, apontando as consequências. Então eu penso que cada caso deve ser avaliado de maneira muito singular, mas o que não pode faltar aqui é duas coisas. Disciplina não pode faltar e amor também não pode faltar. Eu diria que os dois devem andar juntos ali. O autor ainda faz uma citação que eu fiz questão de frisar aqui, que se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer também o elogio, o afago. Sabe por quê, presbítero Josué? Porque tem gente que é especialista em apontar os erros, mas não consegue de vez em quando também, aí é onde entra talvez o amor, nesse sentido, elogia. Você consegue detectar a falha, mas quando você conseguir perceber algo de positivo, também vai lá e conversa. Porque tem gente que faz questão de, olha, esse menino não tem jeito, não sei mais o que fazer. E aí você acaba direcionando sobre ele palavras negativas e que de alguma forma ele vai introspectando aquilo e você não é capaz de perceber que por trás daquele indivíduo também há alguém que possui qualidades. Então elogiar faz bem também, de vez em quando, sabe? Dar um abraço. Ele fala aqui, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. É importante a gente atentar para essas duas coisas. Muito bom, muito bom. Estava me lembrando do exemplo de Davi, né? Davi foi um homem de Deus. Isso, eu estava pensando nele também. Coração de Deus, né? Isso. Mas foi um desastre como pai. Terrível, né? Terrível. Não soube educar os filhos. Diz a Bíblia que houve um filho dele, acho que era Adonias, sim, que ele nunca corrigiu o filho, exato, né? E Davi tinha intenções muito bonitas acerca dos filhos, porque os nomes dos filhos de Davi são muito bonitos, o significado dos nomes. Você vê Adonias, se não me falha a memória, é filho de Adonai, sabe? Ninguém põe o nome filho de Adonai pensando que o menino vai ser um rebelde. Ninguém põe o nome de Salomão, amado de Deus, imaginando que Salomão vai fazer alguma bobagem. Aliás, ninguém põe o nome de Absalão, que para mim é um dos mais bonitos. Eu particularmente acho muito bonito esse nome Absalão, que em hebraico é Abshalom, um homem de paz ou filho da paz, imaginando que ele vai fazer todo aquele levante na história de Davi. Né? Contra o próprio pai. Então a gente percebe que havia intenções positivas, mas Davi acaba... Ele terceirizou muito, né? Sem dúvida. Os tutores que ele botava para cuidar dos filhos, sem enquanto dúvida. ele se dedicava ao reino, né? E se dedicava às guerras. Exato. E essa transferência de responsabilidade que Davi faz traz prejuízos enormes para ele. Inclusive, quando Absalão mata o irmão, né? Amnon, e volta depois, passa 3 anos fugido, e aí faz todo aquele jeito, aquele esquema para poder ser trazido de volta através de Joabe, né? Joabe arquiteta aí a volta dele.
Davi ainda passa bem uns 3 anos sem receber Absalão, né? Exatamente. E aquilo ele fica ressentido, né? É muito forte, porque assim, a gente está acostumado a ver o Davi que derruba gigantes, né? O Davi, guerreiro, sanguinário, valente e corajoso. Aliás, um homem segundo o coração de Deus, e ninguém nega esse fato, porque Davi conhecia os caminhos do arrependimento e de quebrantamento diante do Senhor como ninguém. Por essa razão se torna um homem segundo o coração de Deus. Mas não dá para negar que Davi foi uma tragédia como pai. Fracassou, né? Fracassou terrivelmente. Muito bom. Os pais, a sinopse do segundo ponto, os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Muito bom. Vamos agora para terceiro, bênçãos, pais e filhos. O primeiro tópico é bênçãos para a posteridade. A nossa questão é, através de que promessas vemos o interesse de Deus em abençoar espiritualmente os filhos, né? Aqui tem diversas promessas que você pode Tem trazer. sim. A Bíblia faz referência a Isaías 44, versículos 3 e 4, dando a entender sobre o derramamento do Espírito e as bênçãos que posteriormente viriam sobre os filhos. Inclusive, eu fiz questão de deixar essa referência aberta, porque vale a pena a gente ler. O versículo diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros juntos a ribeiros de água. Quando a gente vai fazer uma exegese desse texto, a gente vê que Deus está prometendo coisas muito belas para os filhos dos homens, como a Bíblia nos apresenta. Também faz questão de destacar o que Joel diz, que é um texto clássico para todos nós: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Uma promessa também para os filhos. E em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro também faz a promessa a respeito dos filhos, afirmando que os vossos filhos e todos os que estão longe, aliás, os vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus, o nosso Deus, chamar. Havia, e ainda há na Bíblia Sagrada, uma intenção muito linda de Deus acerca dos filhos. Deus está sempre prometendo bênçãos para a posteridade dos homens. Eu acho que a maior lição que fica para nós, porque assim, a minha filha, a Valentina, daqui a pouco eu vou envelhecer, e é ela que vai ficar por aqui. E nessa vida, presbítero Josué, eu aprendi, nesses meus poucos anos de vida, de experiência como pai também, estou em aprendizado, estou compartilhando do que aprendi até agora com os irmãos, que nessa vida nós deixamos duas coisas: ou nós deixamos marcas, ou nós deixamos manchas. Não há como fugir dessa regra. Nós, na condições de pais, ou deixamos marcas, ou deixamos manchas. Em outros aspectos também isso se aplica. Mas já que estamos falando sobre isso, dá para a gente fazer esse destaque aqui e dizer que precisamos deixar marcas. Precisamos fazer com que aquilo que Deus prometeu para os nossos filhos se cumpram em nós. E nós estamos estudando hoje sobre promessas condicionais. Existem condições aqui. As promessas são lindas, são maravilhosas, mas existem condições aqui. Existem posturas de comportamento que devem ser aplicadas aqui. Muito bom. Aqui nesse ponto, só para acrescentar, que ele trata sobre também o batismo do Espírito Santo, né? Estimulando, né? Que os pais têm também, principalmente nós pais que somos pentecostais, o nosso canal aqui é pentecostal, falando sobre a importância, né, de falar para os filhos, incentivá-los a orar, buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Lembrando que o Dr. Russell Shedd, ele esteve aqui em Maracanaú, não sei se você chegou a ter essa oportunidade. Eu tive o contato, eu vi ele, eu estive presente uma vez com ele ministrando. Aqui na central, aqui é a central hoje, né? E a mensagem que ele pregou naquele dia eu nunca esqueci. Que ele disse, assim, em termos gerais, que os pais querem que os filhos vá fazer medicina, querem que os filhos vá fazer doutorado nisso, naquilo, né, e tal.
E ele não estava contrariando isto, mas ele falou que são poucos os pais que procuram entregar os filhos para o ministério, né? Eu sei que hoje tem realmente muitos filhos que são, graças a Deus, mas ele falou numa perspectiva assim, acho ampla, né, geral, não só no nosso contexto pentecostal, que ele vem de outro contexto, né? Sim. E assim, realmente falta. E é claro que, trazendo um pouquinho mais aqui estritamente para o que nós estamos comentando, muitos pais não incentivam os filhos a buscar, né, a Deus em oração, falam da Bíblia, falam de Jesus, mas nós precisamos levar os nossos filhos a experimentar essa bênção importante de serem cheios do Espírito Santo, né? Eu vou me utilizar de uma observação que o senhor deu lá no comecinho. O exemplo ajuda muito. Nós ganhamos muito pelo exemplo. Quando oramos, e às vezes, isso é bom, acho que fica uma dica para os pais aqui. Quando você tem condições de... Deixa teu filho ver que tu está orando, para que você estimule ele a fazer isso também. A gente ganha muito pelo exemplo. A gente vence muito pelo exemplo. Sabe? O senhor falando do Dr. Russell Shedd, eu estive, na minha época de faculdade, eu tive a oportunidade de presenciar, estar bem pertinho dele numa palestra, e a filha dele estava presente junto com ele. Ele já era bem velho, já bem idoso, e a filha dele estava. E ela deu um depoimento que ela disse o seguinte: olha, eu só sei, com muita humildade, ela falou isso com muita humildade, muita simplicidade. Foi muito lindo a afirmação dela naquele dia. Ela disse o seguinte: eu só sei que meu pai peca porque ele é homem, mas eu não tenho lembrança de ver o meu pai fazendo alguma coisa de errado. Muito bonito, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. Que lindo. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. E aí ele usou família, lugar, né? Exato. Família como um lugar, que a gente usa mais o lar, né? O lar que é o lugar. Isso. Pergunta aqui para você: como o lar pode ser ou se tornar o ambiente ideal para o desenvolvimento dos filhos, né? Fora do ambiente do lar, o ir à igreja é fundamental. Nós falamos sobre isso. Aliás, até afirmamos que o estímulo de levar aos filhos ajuda nessa cultivação do ensino da palavra. Mas quando esse trocadilho foi posto aqui, trocadilho muito positivo, família, lugar, lugar, família, a gente pode dizer que, vamos ser prático agora, a gente pode afirmar que culto doméstico, promovido em casa, aquela coisa do louvor, da leitura da palavra, dentro do ambiente de casa, do lugar família, é uma ferramenta extraordinária. Certo? E aí a gente se aplica muito aqui a questão da adoração em casa, em família, em estar juntos. Isso é, em outras linhas, isso abre precedentes muito positivos. Sabe? O filho ele acaba tendo possibilidade de contar suas fraquezas, acaba tendo a possibilidade de contar suas dificuldades, os seus medos. Porque às vezes no ambiente de igreja a gente não consegue fazer isso. As pessoas não têm essa liberdade, isto porque a questão de toda a nossa dogmática de desenvolvimento, de culto, nem sempre permite, mas em casa é possível. Em casa é possível eu sentar com minha filha e, entre uma palavra e outra, filha, você está bem? Como foi o seu dia hoje? Aconteceu alguma coisa? E aí ela é capaz de me dizer se está com algum medo, se está passando. Vamos orar juntos, vamos fazer um culto aqui. Eu lembro de uma situação, olha que interessante, me veio à mente. Eu não sei se o senhor já percebeu isso ou os nossos ouvintes já se deram conta. O centro da cidade de Fortaleza é um lugar péssimo se você estiver de carro e o seu carro der problema lá. É um lugar péssimo, porque tem poucas oficinas no centro mesmo de Fortaleza. Eu lembro que não faz muito tempo, eu estava no centro de Fortaleza em um carro de um amigo, tinha ido pegar um material do trabalho e eu tinha levado minha filha, ela estava junto comigo. Entrei, peguei o material, voltei para dentro do carro, quando liguei o carro não pegou mais. Aí eu precisava voltar rápido e fiquei naquela agonia
já sabia que naquela região ali que eu estava não tinha oficinas. E fiquei naquele negócio, meu Deus, o que está acontecendo? Abri o capô do carro, ia lá, mexia na bateria, voltava, não era bateria, e fiquei naquelas tentativas, e a minha filha olhando. A gente fica meio que agoniado, acho que a palavra certa, aperreado, né? Cearense aí. O cearense, né? Fica aperreado nessas horas. E a minha filha, papai, eu disse, minha filha, por favor, isso não é hora para você ficar me chamando e tentando resolver. Daqui a pouco ela de novo, papai, disse, o nome dela é Valentina. Eu disse, Valentina, por favor, agora não, eu estou ocupado. Eu preciso resolver esse problema. Ia lá e tentava e voltava e mexia e dava partida e nada. Até que ela mais uma vez, papai. Aí eu respirei fundo para mim não agir de maneira ignorante. Diga, minha filha, o que é que você quer? Vamos orar. Olha aí. Quebrou naquela hora, sabe? Me quebrou naquele instante. E aí entrei dentro do carro parado. Fomos lá fazer uma oração. Filho, realmente, vamos orar. E oramos. E por mais que se espere que nessa hora eu entrei dentro do carro e ligou, ele não ligou. O carro continuou com o problema. Mas eu tive, a partir daquela oração, equilíbrio para resolver a situação de maneira mais sensata. Aí foi onde eu consegui conversar com um lojista do lado, que disse que 2 lojas depois tinha um rapaz que poderia me ajudar e resolvemos o problema. Então... Que lindo. Isso é algo, e eu posso dar esse exemplo de maneira positiva. Falar que nem a minha neta, que lindo. Porque é algo que nós fazemos lá em casa com muita frequência. Bom. Oramos praticamente toda noite, antes de dormir. Eu diria que é quase que de lei. Lá em casa a gente tem um cultozinho e ela tem a oportunidade. Você comentou muito bem, né, esse ponto aí, trouxe esse exemplo maravilhoso. Eu queria somente assim acrescentar sobre essa questão do ambiente do lar, né? Que é muito importante que ele seja um ambiente de harmonia, Sim. Né? Um ambiente de aprendizagem, de trocas de experiências, e muitas de sentimento, de um bom relacionamento, né? Porque quantos lares são verdadeiros campos de batalha, né? Cenários de guerra, de pai, do marido contra a esposa, se atacando, brigando na frente do filho. Não vou dizer que não haja problemas, né? Às vezes, sim. Mas isto se torna algo constante, isso traumatiza os filhos, né? Levam eles a reproduzirem futuramente lares desestruturados, né? E é muito bonito isso aqui, muito importante que seja enfatizado essa questão de um lar realmente como um ninho acolhedor, né? Onde você pode ser mais você, né? Você chega do trabalho, ou seus filhos chegam da escola, né? Possam externar seus conflitos, suas tristezas, seus problemas, suas alegrias, né? E aquele ambiente ser um ambiente legal, um ambiente bom para a criança, para o seu desenvolvimento, né? É assim que Deus deseja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E irmãos aí não somente o irmão, né? Mas no sentido da família. Exato. Pais que protegem seus filhos. De que forma os pais podem garantir que seus lares sejam um ambiente, né, seguro? Acho que era isso que eu faltei de colocar aqui. Em cada fase da vida de seus filhos. Seja um ambiente seguro, um ambiente de proteção, né? Sim. Porque tantas coisas acontecem dentro dos lares tristes, terríveis, né? Às vezes até mesmo lares cristãos. Eu acredito que a palavra que melhor se encaixa aqui, ainda complementando um pouco, né? Parece que é uma complementação do ponto anterior a essa altura. Mas se tem uma palavra que merece aqui atenção pelo autor, é que nós devemos garantir que os nossos filhos sintam-se protegidos em cada etapa do desenvolvimento. Eu lembro-me de uma frase que afirma que cada etapa cada parte da vida tem os seus prazeres e tem os seus desprazeres também, tem as suas dificuldades. Então, por mais a gente não deve, na qualidade de pais, considerar que, por exemplo, um adolescente que por não trabalhar
ou por não ter grandes obrigações, ele não tem as suas lutas, ele não tem os seus conflitos. Aliás, eu diria que é uma idade, hoje em dia, muito perigosa também, a adolescência e a juventude. É muito difícil. Devemos ter atenção e proteger em todos os aspectos, sabe? Inclusive mesmo na infância. Me veio agora aqui um outro exemplo que eu vivenciei, e olha como é importante a gente ter atenção, e o senso de proteção da gente está aguçado não só na esfera visível, mas às vezes as nossas maiores batalhas, elas não estão na esfera visível. Elas estão agindo de maneira muito sutil e muito subjetiva, e a gente precisa estar atento em relação a isso. Eu lembro de um dia estando em casa, e eu faço questão, eu já dei esse exemplo já algumas vezes, inclusive lá na Detimbó, faço questão de dar aqui porque sempre há alguém que vai se identificar com o que eu vou dizer agora. Eu, de vez em quando, estando em casa, eu acompanho os desenhos que a minha filha assiste na televisão. E existe uma emissora de TV, não sei se pode falar o nome. Por mim pode. Pode? Acho que não tem problema. Existe um canal de televisão, por sinal cearense, que todas as manhãs ele passa bastante desenho, as crianças assistem. É a TV Ceará, canal 5. Aqui no Ceará é o canal 5. E eles têm um programa... TV governamental, né? Isso, é uma TV governamental. E eles têm um programa pela manhã que eles chamavam de Quintal da Cultura. É importante frisar que nós temos princípios na fé cristã, e esses princípios nós defendemos a qualquer custo. E aqui eu não quero levantar uma questão acerca do desenho, não, eu quero defender os meus princípios, é sobre defender princípios aqui. Eu lembro que minha filha assistindo, e entre um desenho e outro tinha uma musiquinha, que era a musiquinha do programa, e a musiquinha era assim, olha: ele agora vira ela agora vira ele, então tá tudo mudado, então tá combinado. Meu santo Deus. Essa é a música. Eu não sei o que aconteceu, porque a música em si ela não passa mais, mas talvez o ouvinte que esteja me ouvindo já se deparou. Canal 5 nos períodos da manhã ou final da tarde. Aí eu fico pensando o quanto os nossos filhos, ainda pequenos, e para você perceber que há perigos em todas as fases. É subliminar, né? É subliminar. Porque não mostra diretamente a coisa acontecendo, mas na música... Isso. Às vezes é necessário a gente ter atenção, porque essas coisas não foi feita para mim perceber. Foi feita para entrar na cabeça dele. Para de alguma forma se introspectar ali dentro da alma, do subconsciente dele. É por isso que eu às vezes não percebo, os pais não percebem, porque não foi feita para nós. Também não quero dizer aqui que a questão em si tem um objetivo de... Não, eu estou falando de princípios, atinge os nossos princípios. Nós não pensamos dessa forma. Ele é ele, ela é ela, e isso é inquestionável nas escrituras. Não tem essa coisa de ele vira isso ou ele ou ela vira aquilo. Na Bíblia Sagrada a gente defende princípios. É sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que há perigos e nós precisamos estar atentos em todas essas fases da vida. Jovens, adolescentes, é fato dizer que infância, né? Infância, as crianças, os ambientes são perigosos. Se a gente não tiver esse cuidado, essa atenção... Sabe o que eu me lembrei agora? De Jó, capítulo 1. Em Jó, capítulo 1, a gente encontra lá um homem que Deus é quem fala, Deus é quem dá a biografia dele, né? Olha, tem visto meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente. É o próprio Deus quem está dizendo acerca dele. É uma coisa maravilhosa. Ainda no capítulo 1 de Jó, Deus diz o seguinte, presbítero Josué Batista, antes de Deus dar legalidade ao diabo para que o diabo tocasse em tudo que ele possuía, o escritor do livro de Jó vai dizer que Jó costumava se reunir com seus filhos. Jó tinha aproximadamente 10 filhos, se não me falha a memória. 10 filhos. E no final das festividades era muito comum ele reunir os filhos. Gente, agora nós vamos, vocês brincaram, vocês acharam graça, vocês se divertiram, mas agora é hora de sacrificar. Porque Jó considerava, e é isso que está escrito lá, que algum dos filhos poderia
ter blasfemado contra Deus, então aquela era a hora de tratar, de se arrepender. Jó tinha esse cuidado com a família. A Bíblia diz que Jó, ainda que no coração eles poderiam ter feito isso, eles não precisavam nem ter feito isso publicamente, mas vai que no coração eles fizeram alguma coisa. Então Jó reunia todos e oferecia sacrifícios de arrependimento pelos pecados ou mesmo de adoração. Veja bem, os sacrifícios dos mais evidenciados no que diz respeito a sacrifícios de expiação, nós temos dois animais que se destacam, não é? São os bezerros e as ovelhas. Uhum. Esses dois se destacam, apesar de que há outros, os sacrifícios bíblicos, dependendo daquilo que se destinava, ele se utilizava de outros meios. Agora, depois desse ponto, depois que o autor diz que Jó tinha esse hábito, aí o texto continua, e ainda no capítulo 1, o diabo recebe a autorização para tocar em tudo que Jó possuía. Eu gosto de fazer os irmãos pensarem e refletirem sobre isso, porque veja bem, a primeira coisa que o diabo tirou de Jó não foi os filhos. A primeira coisa que o diabo tirou de Jó não foi a saúde. O diabo de cara não arruinou a vida de Jó no aspecto geral financeiro. O diabo foi agindo por etapas. Mas sabe o que me chama a atenção, presbítero Josué? É que a primeira coisa que o diabo tirou de Jó foi os bois e as ovelhas. Eu não quero ser sensacionalista, mas é porque eu tenho uma dificuldade tremenda em acreditar em coincidências. Se Jó tinha um hábito de constantemente oferecer sacrifícios pelos filhos, chama muita atenção o fato de o diabo tirar exatamente os meios pelo qual ele oferecia esses sacrifícios, os bois e as ovelhas. Interessante. Parece que há uma intenção de desmantelar a adoração de Jó no seio familiar. A primeira coisa que o diabo quer fazer com Jó ali na condição de pai, pelo menos é o que nós subentendemos, é que ele quer desestabilizar a adoração de Jó. Quero ver com o que você vai sacrificar agora. Porque vem muita coisa. Olha, eu preparei muita coisa para ti, mas sacrifício tu não vai ter como oferecer. Agora a grande questão, e aqui a gente fecha esse ponto, é que a preocupação de Jó em relação à família não tinha a ver com o que Jó possuía. Tinha a ver com quem Jó era. Porque no final de tudo ele diz o seguinte: olha, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá, tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uhum. Então, continua adorando, né? Continua adorando. Muito bom, meu irmão, muito bom. A gente fica grato a Deus aqui, né? Excelentes comentários que o nosso querido professor Webert Maxson trouxe para nós, e a gente está agradecido, tá certo? Amém. E, assim, daria, né, para se estender mais, porém a gente não tem mais tempo. Eu quero só pedir a você que faça as suas considerações finais. Antes eu vou ler aqui a sinopse 3, né? Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Você faz as suas considerações finais, a sua despedida, e a gente encerra este estudo maravilhoso. Olha, para mim eu quero dizer que foi uma alegria. É muito bom estar aqui, sabe? É um ambiente muito acolhedor. Que bom. E muito bonito, tá? Você não tem noção do quanto é bom participar, estar aqui. Eu faço questão de deixar claro aqui a necessidade de um projeto como esse nos nossos dias, sabe? De ter a oportunidade de expor conteúdos de maneira dinâmica, expositiva e dando oportunidade para as pessoas aprenderem, sabe? É um conteúdo a mais, é uma ferramenta a mais nos nossos dias. Fechando tudo que foi dito aqui nessa lição, eu sou novo, sabe? Eu sou pai, sou casado já há quase 10 anos. Marinheiro de primeira viagem. Marinheiro de primeira viagem. Mas se tem algo que eu posso deixar claro aqui, deixar de conselho, é que Deus precisa fazer parte da nossa família em todos os sentidos.
principalmente nessas épocas em que nós estamos vivendo. O nosso Cristo está voltando. Pelo menos 3 grandes ícones na Bíblia se destacam, né? Eu gosto de fazer essa referência. A Bíblia diz que em um dado momento, Deus conversando com Ezequiel, Deus disse o seguinte: olha, ainda que Noé, Daniel e Jó de alguma forma se levantassem, e aí há um contexto para Ezequiel nesse sentido, mas eu vejo Noé, Daniel e Jó, 3 ícones que nos ensinam muita coisa para a gente fechar tudo isso que disse aqui. Noé viu a destruição da sociedade. Daniel viu a corrupção da fé, de maneira muito explícita. E Jó é um exemplo claro de quem viu a destruição ou desmantelar de uma família. Significa dizer que esses 3 são sinais bem claros da volta de Cristo. Daniel, o sinal de Noé seria a corrupção da sociedade. Vivemos tempos muito difíceis. Em Daniel, a gente observa o desmantelar da fé, a apostasia de maneira, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriando. E em Jó, a gente traz uma alusão aos ataques em relação à família. Mas como disse agora por último, mantenha viva a adoração. A adoração não é pelo que temos. A adoração é por quem Deus representa na nossa vida. Pode faltar tudo, mas se Deus não faltar dentro da nossa casa, se Deus estiver presente no nosso seio familiar, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Muito bom, muito proveitoso o nosso estudo hoje, né, com o professor Webert. Nós ficamos gratos a Deus, tá certo, por sua participação, que o Senhor Amém. Te recompense. Não Amém. Tenho como te recompensar. Mas nós estamos, gente, aqui desejosos de contribuir com a edificação de todos os nossos irmãos, de contribuir com os nossos professores, superintendentes de escola dominical com esse conteúdo, né? E essa é a contribuição do canal Bereano Pentecostal, tá certo? Que você possa nos apoiar dando aí like, se não é inscrito, se inscrevendo, né? Fazendo o que realmente todo canal precisa. E que Deus te abençoe, abençoe sua família, as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, né? Que o Senhor possa dar prosperidade, possa dar paz, possa acrescentar sobre a família, sobre o seu lar, todas essas bênçãos maravilhosas que Ele tem. Promessas de Deus para os pais e para os filhos. Amém. Foi o que estudamos hoje, tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém.